Fala pessoal, beleza? De volta aqui ao nosso escritório favorito aqui no Pasto. E aqui a gente está numa condição que acontece muito comum e uma decisão difícil do cara tomar, do produtor tomar sozinho, especialmente se for a primeira vez que ele está vivendo isso na mudança de conceito. Qual é a mudança de conceito? O padrão de formação de pasto para a maioria ainda é aguardar o crescimento, o capim soltar semente e depois disso fazer o pastejo, entrar com os animais. Só que com isso a gente perde muita produtividade e complica o manejo desse pasto. Por quê? Porque eu não consigo, ou eu tenho muita dificuldade para fazer um manejo de formação depois que essa toceira, aqui nós estamos falando de mombaça, depois que essa toceira está estabelecida. Por quê? Porque eu vou ter um caule muito grosso, mais ou menos do meu dedo, que não vai permitir que o boi rebaixe esse talo no pastejo. Então, agora eu tenho uma condição. Qual é a condição? Vocês estão vendo aí no vídeo atrás de mim, um pouco aqui para a direita, vocês vão ver um capim mais novo. E é muito comum isso. Ou não nasceu bem e eu joguei um pouco de semente depois, ou simplesmente atrasou porque é um tipo de solo diferente dentro do mesmo pasto. Não importa o motivo, eu tenho um capim mais baixo e mais novo e um outro mais alto. O que é que eu faço? Essa é a questão. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou considerar qual dos dois para fazer o meu manejo. O senso comum diz que a gente deve cuidar do pequeno. Então eu vou esperar esse menorzinho crescer, chegar na altura que eu quero. Tá errado, pessoal? Errado. Por que tá errado? Porque se eu esperar o pequeno crescer, ele vai alcançar o grande? Não, nunca. Não vai alcançar nunca. Então o que acontece? O pequeno cresceu, o grande cresceu mais. O pequeno cresceu e o grande foi embora. Perdi o manejo da área. Então o que a gente tem que fazer numa condição dessa? É realmente o pastejo de formação, que tem a seguinte característica: eu tenho que colocar uma quantidade de animais grande de forma rápida a fazer o corte. Eu não quero que o animal selecione aqui. Eu quero que o animal entre para fazer o corte desse capim. Então, é colocar um lote de animais grande. O que é grande? Um piquete desse aqui tem mais ou menos 5 hectares. Eu vou colocar aqui 250 animais de 250 quilos mais ou menos. A expectativa é que ele faça esse corte de um dia para trás, ou um dia ou meio dia. Qual é a referência aqui, gente, dos animais? Neste momento, eu não estou preocupado que o animal se nutra, com a nutrição do animal. A minha preocupação aqui é fazer um bom manejo de formação, que depende de fazer um corte com animais leves, em grande quantidade e que seja rápido. Porque sendo rápido não há seleção. Ele vai entrar aqui, os animais vão entrar e vão comer por igual. O que eu quero? Que ele elimine o pasto, essa parte de folhas. A hora que ele vem aqui e começa a eliminar, eu vou permitir que o sol chegue lá na base da toceira e aquele capim menor vai tomar sol também. Então a hora que eu faço isso aqui, percebam que aqui não há nada de talo. Então os animais vão cortar isso aqui com muita facilidade. Então ele entra, como são muitos animais em pouca área, ele não seleciona. Ele entra, como a gente diz, de cabeça baixa, comendo. E sai comendo como uma roçadeira. Se ele comeu, pastejou isso aqui, digamos aí em 3 horas, eu coloquei, já chegou na altura de resíduo que eu quero, em torno de 20, 25 centímetros, um palmo, eu já retiro ele desse pasto e ponho no pasto ao lado. E vou fazendo isso. A referência para eu mudar não é o animal estar satisfeito, é eu ter alcançado na altura do resíduo que eu quero. Nesse caso, em torno de 20, 25 centímetros. Eu coloquei os animais, chegou nessa altura, eu tiro os animais. Eles vão comer, ó,
só o filé. Com isso, eles também comeram aquele mais novo. Só que agora estão todas as plantas aqui, os perfilhos, estão na mesma condição para crescer. Com isso, fiz o corte, já está prevista adubação para essa área, nitrogenada. Eu entro, faço adubação, tudo isso para favorecer o perfilhamento. Se eu deixo esse capim crescer para sementear, normalmente, como é que fica a touceira? A característica da touceira nessa condição de sementear pelpogado. São touceiras altas e grandes. Ocupa muito espaço uma touceira só. Que prejudica o meu manejo, a minha produtividade. Agora, quando eu faço esse manejo de formação, o que eu vou ter? Eu vou ter uma redução dessa altura, o sol chega na base dessa pequena touceira agora e vai perfilhar basal. Então, o que é a produtividade de um pasto, gente? Ela, de uma maneira simples, para falar com vocês, é o número de perfilhos vezes o peso dos perfilhos. Isso me dá produtividade. Então, quando eu faço o rebaixamento aqui e permito que aumente muito o vigor, a quantidade de perfilhos, e com adubação nitrogenada logo após o corte, eu aumento a quantidade e o peso dos perfilhos. Com isso aí, eu vou conseguir corrigir essa diferença de altura que eu estou tendo aqui nas plantas. Beleza? Então, isso aqui é manejo de pastagem na prática, pessoal. Difícil de fazer, difícil de tomar decisão. Aqui, essa fazenda particularmente, a gente está no sul do Pará e o dono tinha que decidir, junto com o gerente aqui, o capataz, se põe ou não põe animais. Para ele está cedo, o capim está novo, só que assim, essa mudança necessita orientação. Por isso você tem que estar bem assessorado. Então, vejam que isso aqui define a minha produtividade do ano seguinte. Então, tenham atenção grande nisso. Você plantou, jogou semente, preparou, fez todo o trabalho, começa a acompanhar desde a germinação. Tem que germinar. A hora que germinou na quantidade que deveria? Não, já vá atrás do cara, do vendedor da semente, do técnico da semente. Como é que está de invasora? Tenho invasora? Eu tenho que ir atrás do técnico para ver que herbicida eu vou utilizar aqui para controlar. Por quê? É o momento que eu tenho para fazer que essa pastagem seja uma comunidade somente das plantas que eu quero. Neste caso aqui, Mombaça. Beleza? Esse é o caminho para pecuária produtiva, para ganhar dinheiro com pecuária. Pasto produtivo e bem colhido. Beleza? Bora lá, obrigado.